Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos concluir o estudo sobre a unidade 5, a qual trata sobre a região Nordeste, falando um pouco sobre as suas sub-regiões. Esse material se encontra no livro didático entre as páginas 144 e 151, certo? Inicialmente, é importante saber, né, o porquê da região Nordeste ela ser subdividida, né, em 4 regiões menores, chamadas de sub-regiões. Então, pessoal, isso ocorre porque a nossa região ela é muito diversa, tanto do ponto de vista natural, ou seja, considerando os fatores clima e vegetação, como também com relação aos fatores culturais e econômicos, certo? Então, tendo em vista essa grande diversidade, subdividiu-se a região Nordeste em 4 sub-regiões, que são elas, da esquerda, né, para a direita. O meio norte, certo? Representado pelo número 1. O sertão, né, a maior delas, sendo representado pelo número 2. O agreste, pelo número 3. E a zona da mata, pelo número 4, certo? Agora, de forma mais específica, né, adentraremos nas características de cada sub-região. A zona da mata, gente, é aquela sub-região que se localiza na faixa litorânea, certo? Então, é aquela área banhada pelo Oceano Atlântico. E a vegetação nativa dessa área é a vegetação de Mata Atlântica e também a vegetação litorânea. Ela é a sub-região mais populosa, tendo em vista que abriga importantes cidades, né, da região Nordeste, muitas capitais. Aqui em destaque encontra-se Salvador, né, Fortaleza e Recife. Fora outras que também, né, se localizam nessa sub-região. Com relação à economia, né, a zona da mata é a sub-região mais industrializada, que concentra o maior número de indústrias. E no que diz respeito à agricultura, né, se destaca a produção de cana-de-açúcar, certo, que ocorre do Rio Grande do Norte até a Bahia, numa área conhecida como Zona da Mata Açucareira, e também no estado da Bahia ocorre a produção de cacau, na porção sul, né, da Bahia, numa área conhecida como Zona da Mata Cacaueira. É importante colocar também a questão do turismo, tendo em vista, né, que essa porção litorânea possui belíssimas praias que são constantemente visitadas, tendo em vista que a região Nordeste, né, recebe sol ao longo de todo o ano, então é muito procurada para o turismo de praia e sol, ok? Prosseguindo aqui, gente, para a próxima sub-região, o agreste. O agreste, gente, ele corresponde a uma faixa de transição, certo? Entre a zona da mata, que é uma área mais úmida, certo? Onde predomina, claro, um clima mais úmido, né? E a vegetação de Mata Atlântica. E o sertão, né? Onde predomina a vegetação de caatinga e o clima semiárido. Então, aí vocês podem identificar nessa imagem que o agreste é justamente essa área de transição entre a parte mais úmida da região Nordeste para a parte mais seca e quente, certo? Prosseguindo aqui no que diz respeito à economia do agreste, né? Então, é uma economia muito pautada no setor de serviços, tá? E comércios. Essas atividades são bastante diversificadas. E predominam também, no que diz respeito às propriedades de agricultura, né? Se destaca a policultura, certo? Pequenas propriedades policultoras, ou seja, pequenas propriedades onde se produzem diferentes alimentos, ao contrário da zona da mata, né? Onde se produz apenas um. Então, o agreste tem essa característica. Na pecuária se destaca a pecuária leiteira, certo? E a indústria têxtil, gente, é a segunda mais importante do Brasil, tá certo? Principalmente localizada em Caruaru, né, no estado do Pernambuco. Aqui eu coloquei duas importantes cidades do Agreste, no Agreste nordestino. A primeira é Campina Grande, que é uma cidade muito importante do ponto de vista de comércio e serviço para o estado da Paraíba. E Caruaru, com destaque, né, em destaque aqui no estado de Pernambuco, certo? Prosseguindo aqui, gente, no que diz respeito ao sertão. O sertão, né, é a faixa de terra mais interiorana, a faixa de terra interiorana da região Nordeste, que corta todos os estados, exceto o Maranhão, tá certo?
No sertão, gente, predomina o clima semiárido, que é caracterizado por ser bastante quente e seco, né? E a vegetação de caatinga, que é uma vegetação mais adaptada a essas condições de temperatura e umidade. Por conta dessas características do clima semiárido, né, é comum que ocorra longos períodos de estiagem no sertão, né? Tendo em vista que o clima semiárido ele é muito ele não tem uma regularidade de chuvas, né? As chuvas dele são irregulares e mal distribuídas, né, no tempo e no espaço, ok? Porém, entre abril e maio, ocorre sempre os maiores volumes de chuva, então são, no caso, os meses mais chuvosos. Nessas imagens, nós podemos verificar aqui a mesma área. A primeira no período de estiagem e a segunda no período de chuva. Percebam que a paisagem ela muda totalmente. Por quê? Porque a vegetação de caatinga ela é totalmente adaptada às condições, a essas condições do clima. Então, no período de estiagem, ela perde a folhagem para evitar também a perda de água, certo? Já no período chuvoso, ela floresce novamente, ok? Aqui algumas imagens que marcam o sertão, né? O sertão quente e seco. E abaixo, imagens da transposição do Rio São Francisco, né? Uma importante obra hídrica realizada que veio para diminuir um pouco a carência por água, principalmente nessa região que é mais seca, certo? Então, essa grande obra, né, ela traz águas do Rio São Francisco, que apresenta um rio perene que corta grande parte do sertão, porque sua nascente se localiza em Minas Gerais, numa região onde chove bastante, ok? Então, essa obra é de muita importância para o desenvolvimento das atividades econômicas aqui no sertão e para a sobrevivência da população, né, para o consumo de modo geral. Prosseguindo aqui com relação à economia do sertão, gente, a maior parte da população sertaneja, né, que vive da agricultura e da pecuária de subsistência, ou seja, que produz para o consumo próprio. A pecuária ela tem uma característica de ser extensiva, ou seja, o gado ele é criado, né, em áreas abertas, em grandes extensões. Porém, se destaca também outro tipo de agricultura que não é a agricultura de subsistência. É a agricultura comercial, que ela é praticada a partir da irrigação, com destaque para o cultivo de frutas, certo? A fruticultura irrigada. A fruticultura irrigada, gente, é uma atividade muito rentosa, principalmente no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, no oeste da Bahia, certo? Em Juazeiro, também na Bahia, e em Petrolina, em Pernambuco. Lembrando que nessas áreas irrigadas, né, a água do rio São Francisco é muito importante para o desenvolvimento desses cultivos. Aí vocês podem ver, né, algumas imagens dessas atividades. Ali em cima a caprinocultura também, que é uma atividade muito comum aqui na sub-região do Sertão, na região Nordeste. E com relação ao meio norte, gente, é aquela sub-região, na verdade, que já fica na transição entre o Nordeste e o Norte, certo? Então, encontra-se na porção oeste da região Nordeste, abrangendo os estados do Maranhão e do Piauí, certo? Então, é uma faixa de transição entre a Caatinga, né, presente no sertão, e a floresta amazônica presente na região Norte. Nessa sub-região, gente, ocorre uma formação vegetal chamada de Mata dos Cocais, que ela é constituída por palmeiras e coqueiros, né, ricos em frutos oleaginosos, que são muito importantes para a economia dessa área. Na Mata dos Cocais, né, uma das principais atividades econômicas desenvolvidas é o extrativismo. Então, ocorre a coleta do coco babaçu e do palmito, tá? Além da extração da cera de carnaúba. Essas atividades são muito voltadas, são desenvolvidas, na verdade, né, na Mata dos Cocais e também praticadas principalmente por mulheres, certo? A criação de gado vem se desenvolvendo bastante nos últimos tempos e o avanço da agricultura, principalmente na produção de algodão, de arroz e da soja, certo? Então, por hoje, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.